Olá, hoje eu tô com uma pilha de notícias aqui sobre o Vasco da Gama. E olha, a primeira leitura me deixou um pouco confusa. Ah, é? E por quê? A situação é a seguinte: o clube está no meio de uma reformulação gigante, o técnico Fernando Diniz chegando, implementando as ideias dele. Certo. E, bem no meio disso tudo, eles decidem emprestar um atacante de 21 anos, o Gabriel Souza, o GB, cria da base, sabe? Sei, o GB. Ele foi pro Fortaleza, né? Isso, pro Fortaleza, que vai disputar a Série B. E aí que eu não entendo. Poxa, a gente sabe que gol, né, é um artigo de luxo no futebol brasileiro. Com certeza. Então, por que abrir mão de um potencial goleador, mesmo que seja só por um tempo? Parece um contrassenso. O que a gente não tá enxergando aqui? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é? E a resposta, como quase sempre acontece no futebol, tá nos detalhes, sabe? Nas entrelinhas. E como a gente pesca isso? Cruzando as informações, a gente tem aqui material do GE, do Lance, do NSC Total, e o que parece ser só mais uma movimentação de elenco, na verdade revela uma filosofia, um plano bem calculado por trás. Ah, então tem estratégia aí. Tem, e muita. Nosso papo aqui hoje é justamente esse. Mergulhar nessas fontes para tentar decifrar o que o Vasco está pensando com essa saída do GB. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Ok, então vamos começar pelo mais óbvio, que todas as fontes concordam. A concorrência no ataque do Vasco aumentou, né? Aumentou e muito. O clube trouxe o Brenner, que já chegou jogando, e o argentino Cláudio Spinelli. Com isso, como o Lance até aponta, o GB virou a terceira opção para a camisa 9. Exato. A matemática é simples. Menos espaço, menos minutos em campo. Mas é só isso? A história acaba aí? Na superfície, sim. Mas essa é só a primeira camada da cebola, né? Se a gente aprofundar um pouco, a questão vira tática e até filosófica. Como assim? Primeiro, o contexto. O portal NSC Total traz um dado que mostra a dimensão da coisa. O GB é um dos 15 jogadores que já deixaram o Vasco nesta temporada. 15? Nossa, não é uma faxina. É uma demolição e reconstrução. Exatamente. E aí a gente precisa olhar para o perfil do jogador e principalmente para a cabeça do treinador. O famoso dinizismo. Exatamente. Pensa comigo. O GB é um centroavante de 1,90 m. Um pivô clássico, homem de referência na área, bom no jogo aéreo. Certo? Agora, pensa no histórico do Fernando Diniz. Ele gosta de atacantes com muita mobilidade, que saem da área, que participam da construção, que flutuam, sabe? Aquela movimentação intensa, trocando de posição o tempo todo. Isso. O dinizismo é baseado em aproximação, em toques curtos e um poste lá na frente. Por mais qualidade que tenha, talvez não seja a peça que melhor se encaixe nesse motor. Entendi. Não é que o GB seja um jogador ruim, de forma alguma. Longe disso. Mas talvez ele seja a peça de formato errado para o quebra-cabeça que o Diniz está montando agora. É um ótimo jeito de colocar. E aí o empréstimo seria também uma forma de não queimar o jogador, tentando forçar no encaixe que não é natural por esquema, né? Faz sentido. Em vez de deixar o cara no banco, frustrado, você coloca ele em outro lugar para jogar. É um ponto crucial. E aí entra o fator confiança. O mesmo artigo do NSC Total detalha os números recentes dele que ajudam a entender o porquê da decisão agora. Quais são os números? Em 2025, ele até fez 16 jogos, marcou 2 gols. Mas na atual temporada, em 2026, antes de sair, ele participou de 5 jogos e não marcou nenhum. Uma pequena seca de gols. Exato. Essa seca, somada à chegada de 2 concorrentes diretos e caros, cria uma pressão gigantesca para um garoto de 21 anos. Imagino. Manter ele no elenco para jogar 10, 15 minutos no fim de um jogo com aquela obrigação de resolve aí, garoto, nossa, isso poderia minar completamente a confiança de um ativo valioso do clube. Entendi a lógica da proteção do ativo. É uma decisão para preservar o jogador. Mas, ainda assim, a gente está falando de um empréstimo para a Série B.
Sim. Historicamente, para muito jogador que sai de time grande, esse pode ser um caminho sem volta. O que faz a diretoria do Vasco acreditar que com o GB vai ser diferente, porque as fontes, principalmente o Lance, indicam um otimismo quase surpreendente nos bastidores. E aqui a gente chega no coração da história toda. A diretoria não está apenas emprestando o GB para ele ganhar rodagem, como se diz por aí. Não. Não. Eles estão, na verdade, tentando replicar uma fórmula de sucesso. Um projeto muito recente e específico que deu muito, mas muito certo. Que projeto é esse? As fontes chamam de o case de sucesso do jogador Barros. O que a gente pode até apelidar de... Modelo Barros. Ok, está ficando interessante. Me explica melhor isso. O Lance detalha isso muito bem. A trajetória é clara. O Barros, outro talento da base, foi emprestado para o América Mineiro. Lembro dele. Lá, num ambiente competitivo, mas com uma pressão bem menor que a de São Januário, ele jogou com regularidade, foi um dos destaques do time, ganhou uma confiança absurda e se desenvolveu muito. E o que aconteceu? O desempenho foi tão bom que o Vasco pediu o retorno dele antes mesmo do fim do contrato de empréstimo. E o mais importante, ele não voltou para compor elenco. Ele voltou como solução. Exato. Voltou como um dos pilares da equipe, a ponto de despertar interesse de clubes da Europa. Certo. O caso Barros é o cenário dos sonhos. Deu tudo certo. Mas aí eu coloco na mesa a minha dúvida. O ponto que me deixa mais cética. Diga. O que garante que isso é uma fórmula que dá para replicar? Não pode ter sido simplesmente um acaso. Como assim? Uma combinação perfeita de fatores, sabe? O jogador certo, no clube certo, com o técnico certo lá no América, somado a uma carência que o Vasco tinha na posição naquela época. Fatores que talvez não se repitam com o GB no Fortaleza. Essa é a aposta milionária e o grande risco da operação. E é uma discussão fascinante sobre gestão de talentos, né? Com certeza. A diretoria do Vasco está apostando que o elemento principal da Fórmula Barros é a equação talento bruto da base mais minutos em campo no ambiente competitivo, mas de menor pressão. Eles acham que só isso já resolve. Eles acreditam que isso, por si só, é um catalisador que acelera o amadurecimento. Mas o seu ceticismo é totalmente pertinente. As variáveis são inúmeras. Por exemplo, a própria Série B. Exatamente. O estilo de jogo da Série B é, historicamente, mais físico, mais de contato, mais brigado, o ritmo é outro. Será que esse é um ambiente ideal para um centroavante técnico como o Dibi reencontrar o futebol dele? É a grande questão. Ou ele corre o risco de sumir no meio da intensidade da competição, de um jogo mais truncado que não favorece as características dele. A aposta do Vasco é que o talento vai se sobressair, mas não há nenhuma garantia. É um risco enorme, porque se der errado, o Vasco não só perde a aposta, como pode desvalorizar ainda mais um jogador que, segundo o GE, tem contrato até o final de 2028. É um vínculo longo. O que era para ser um investimento para o futuro pode acabar virando um problema contratual caro e arrastado. O tiro realmente pode sair pela culatra. Precisamente. E isso nos leva ao outro ângulo, que é a pressão que recai sobre o próprio jogador. Verdade, nem tinha pensado nisso. A carga sobre os ombros do GB agora é dupla. Ele não tem apenas que jogar bem e fazer gols para ajudar o Fortaleza. Ele tem que provar que o modelo Barros funciona. Exatamente. De forma indireta e talvez até injusta, ele carrega o peso de validar toda uma estratégia do departamento de futebol do Vasco. Nossa! Cada gol que ele marcar em Fortaleza vai ecoar em São Januário como um "estão vendo, o plano funciona". E cada partida ruim, cada jogo no banco, vai ser munição para os críticos desse modelo. É uma responsabilidade gigantesca para um garoto de 21 anos. Sem dúvida. E olhando pelo lado do clube, essa estratégia toda não expõe também uma certa dificuldade no processo de transição da base para o profissional? Como assim? Quer dizer, no mundo ideal, o clube não deveria ser capaz de desenvolver esse talento em casa, mesmo que com menos minutos, integrando o jogador aos poucos? No mundo ideal, com certeza. Mas o futebol brasileiro de elite é tudo menos o mundo ideal. A pressão por resultados imediatos no Vasco é colossal. Não existe paciência. Nenhuma. Não existe na prática a tranquilidade para esperar um jovem amadurecer enquanto disputa um Brasileirão.
O erro dele tem um peso muito maior. Entendi. Nesse contexto, o empréstimo funciona quase como uma terceirização do estágio final de desenvolvimento do atleta. Uau! Terceirização do desenvolvimento? É uma boa definição. É como se o Vasco dissesse ao Fortaleza: olha, termina de amadurecer ele para mim, porque eu não tenho tempo nem tranquilidade para fazer isso agora. Quando ele estiver pronto, eu pego de volta. Colocado assim, fica claro que o buraco é bem mais embaixo. Então, no fim das contas, a história do GB é muito mais do que parece, não é? Muito mais. A gente começou tentando entender uma transferência que parecia rotineira e terminamos discutindo a filosofia de desenvolvimento de talentos do Vasco. A pressão sobre jovens atletas e essa estratégia de terceirização de amadurecimento que parece ser uma realidade no nosso futebol. Exatamente. A saída do GB é um microcosmo dos dilemas que um clube gigante em reformulação enfrenta. É uma aposta alta, baseado em um único, ainda que espetacular caso de sucesso, uma tentativa de equilibrar a necessidade urgente de resultados no presente com a valorização dos seus ativos para o futuro. Fica a reflexão, então, essa aposta do Vasco no modelo Barros vai se provar uma jogada de mestre, talvez criando uma nova esteira de desenvolvimento de talentos para o clube? Ou vai entrar para a história como mais um lembrete de que no futebol, fórmulas mágicas e casos de sucesso raramente funcionam duas vezes da mesma maneira. E eu deixo uma última provocação para quem nos ouve. Ao apostar tão fortemente no modelo externo de maturação, o que isso nos diz sobre a confiança que o Vasco tem na sua própria estrutura interna? No trabalho do dia a dia. Exato. Para lapidar seus maiores talentos até o ponto final. Talvez a questão mais profunda que a saída do GB levanta não seja sobre o jogador em si, E sim sobre o quê? e sim sobre o ambiente de desenvolvimento dentro do próprio clube.